O período de pouca chuva que vivemos e o tempo seco agravam uma situação em Minas Gerais. As queimadas. Segundo o Corpo de Bombeiros, entre abril e setembro, a gente tem o maior número de registros. Na noite de hoje, foi registrado inclusive um incêndio em uma vegetação próxima à estação de Venda Nova, perto do Colégio Coração de Maria, aqui na capital. Local com muitas árvores. A Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros já foram até o local para fazer o rescaldo e apagar as chamas. E para fazer um alerta sobre essa época e até mesmo sobre a prevenção, a nossa equipe conversa agora ao vivo com o Corpo de Bombeiros. Marina, boa noite para você. Eu já te pergunto o que o Corpo de Bombeiros tem a dizer sobre as queimadas dessa época. É possível evitar? Quais são aí as orientações, hein? Boa noite, Carol. Boa noite para você que está nos acompanhando. Olha, Carol, a principal causa dessas queimadas nessa época, né, é principalmente a ação humana. Então é possível evitar sim. Nós vamos conversar agora com o Tenente Henrique Barcelos, do Corpo de Bombeiros. Boa noite, Tenente Henrique Barcelos. Seja bem-vindo aqui ao JA. Conta pra gente como evitar aí esses incêndios em vegetação. Olha, como você disse, a maioria desses incêndios acontecem em lotes vagos ou áreas urbanas não protegidas. Então a gente sabe que tem a ação humana ali e é muito importante esse trabalho de prevenção. Limpeza de alguns lotes, proteção de algumas áreas com aceiros, evitar com que esse incêndio chegue para edificações, o que é um risco da cidade, e jamais manejar o fogo nesse período do ano, que é um período de tempo muito seco, pouca chuva e favorável para se perder o controle e causar um incêndio em vegetação. Somente nesses primeiros meses do ano foram quase 5.000 incêndios florestais em Minas Gerais, né? Foi um aumento em relação ao mesmo período do ano passado, né? Por que acontece isso? Olha, a gente percebeu nesses 2 últimos meses, né, abril e maio, que são meses com temperaturas um pouco acima da média. As ondas de calor acabaram contribuindo para esse incêndio chegar um pouco mais intenso já no início do período de estiagem. Mas a gente sabe que isso está muito ligado à ação humana, por isso as nossas dicas de prevenir e até denunciar a prática de incendiários, já que é uma conduta criminosa. Isso mesmo, só acionar aí os telefones, né? 190, 193. E é um incêndio difícil de controlar, né, Tenente? Com certeza, o incêndio de vegetação, ele empenha muitos recursos, né? Ele trabalha ali com a natureza, que geralmente vai trazer diversas variáveis para a gente, também a topografia do terreno. A gente depende ali de diversos recursos, muitas vezes até de recursos aéreos, para conseguir combater essa emergência que é considerada muito complicada. E agora o Corpo de Bombeiros assume as unidades de conservação em todo o estado, né? Como que isso vai funcionar na prática? O que muda é porque a gente, além de combater os incêndios em vegetação dentro das unidades de conservação, a gente também tem a responsabilidade de gestão do risco, ou seja, de coordenação da prevenção dos incêndios nas 95 unidades de conservação do estado. Por isso a gente fez alguns estudos com estatísticas de áreas queimadas dos últimos 10 anos para conseguir traçar algumas estratégias de quais são as unidades prioritárias e para lá deslocar alguns reforços, inclusive com a presença, a partir do mês de julho, de bases operacionais, porque a presença do Corpo de Bombeiros Militar integrado aos brigadistas nesses locais consegue facilitar a nossa chegada para que a gente esteja presente logo no início do incêndio de vegetação. Muito obrigada, viu, Tenente? Então tá aí, né, Carol? Tempo seco, as ondas de calor. Então todo mundo tem que tomar cuidado aí, não colocar incêndio em lote, tomar cuidado aí com as guimbas de cigarro para esse incêndio não se alastrar, né, Carol? Exatamente. Muito obrigada, Marina. Uma ótima noite para você e também ao Tenente. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, vocês vão ver a classificação do Atlético na Copa do Brasil.